Olá a todos, muito buenas tardes. Olá a todos. Olá Álvaro. Buenas tardes, Gustavo, Alan, Ricardo. Ok, todos me escuchan bien? Buenas tardes, Juan. Ok, excelente. Entonces estamos con el micrófono funcionando, la webcam también. Excelente. Bueno, mi nombre es Guilherme. Yo voy a presentar este webinar de fato y el tema hoy es Ingeniería de Requisitos, Software Orientado al Negocio. Este es un evento mensual de fato. Todos los meses presentamos un tema distinto que esté relacionado a los servicios de la empresa. Pero todos los webinars son temas técnicos. E buscamos, em uma apresentação de mais ou menos uma hora, abordar um tema de maneira general e proporcionar também um espaço durante a apresentação para aclaração de dúvidas e discussão. Então, mientras esperamos os outros companheiros, queria darles algumas orientações para quem participa por la primera vez em um evento de fato. Nosotros siempre sugerimos que se utilice una conexión de internet de banda ancha para una mejor experiencia. Mejor aún que sea por cable. Si por algún motivo el idioma no está en español, el idioma de la sala virtual, es solo ajustar esto en la barra de herramientas superior. Entonces el evento tendrá una hora aproximadamente y vamos a dejar un espacio al final para aclaración de dudas y preguntas. Sin embargo, no es necesario esperar al final del evento para hacer preguntas. Ustedes pueden preguntar a cualquier momento en el chat y dependiendo del momento, yo intento responder de manera instantánea o espero para responder al final. Depende mucho del momento de la presentación, ¿ok? Recuerdo que esta presentación, asistir a esta presentación vale un PDU en el programa de mantenimiento de certificaciones de PMI. Entonces, para quien tiene alguna certificación de PMI, es solo registrar después la participación en el webinar para mantener la certificación. Recuerdo también que este evento es un evento que está siendo grabado. Vamos a publicar después tanto la presentación como el vídeo del evento. Entonces, el vídeo será publicado en nuestro canal de YouTube. Entonces, aquí está el link. Hago la invitación para que sigan nuestro canal de YouTube, de manera que cada vídeo nuevo que sea publicado en el canal, ustedes serán notificados automáticamente por YouTube. Publicamos no solamente los vídeos de los webinars, pero también vídeos más cortos y todos con temas técnicos. ¿Okay? Vamos también para los asistentes. Todos los asistentes irán a recibir un certificado de participación en el evento. ¿Okay? Al final, creo que hoy o mañana, todos los inscritos irán a recibir un correo electrónico con la orientación para la emisión del certificado. ¿Okay? Y para quien participa por la primera vez, voy a presentar un poquito a Fato. Fato es una empresa que tiene como misión ayudar a nuestros clientes en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI para aumentar
el éxito de su negocio. Nuestros servicios están enfocados tanto em temas de consultoria e capacitação. Então, teremos um portafolio de cursos e um portafolio de serviços que estão mais enfocados em 3 disciplinas da engenharia de software: medição e estimação em requerimentos. Eu sou uno de los autores de esos 3 libros, os 2 primeiros publicados em português. Eu sou de Brasil, e este último é a versão em espanhol do livro que publicamos em português, com algumas atualizações. Este livro de engenharia de requisitos está relacionado a lo que vamos a apresentar hoje e pode ser comprado em Amazon, tanto em la versão impresa como em la versão e-book. Ok? Pamela está me ajudando aqui, poniendo en el chat el link directo para el libro en Amazon. ¿Okay? Lo que vamos a presentar hoy es un resumen de lo que se trata en el libro, y voy a intentar presentar de una manera más ágil, porque el tema, se puede hablar mucho de ese tema de ingeniería de requisitos. Y lo que voy a intentar es hacer un resumen de los temas clave. Bueno, yo pensé en empezar el tema por el problema. ¿Por qué la ingeniería de requerimientos o ingeniería de requisitos es importante? Una primera cosa. Requisitos o requerimientos son sinónimos, ¿ok? Depende mucho de dónde estamos. Un término puede ser más utilizado que otro. Si estamos en España, es más común requisitos; en Latinoamérica, requerimientos. ¿Ok? Entonces, es muy común, a veces, tomarnos conocimiento en la televisión, en la internet, de problemas, pérdidas millonarias en las empresas por problemas en software. Ahora, de manera más reciente, estamos viendo este problema de Boeing con uno de sus aviones, creo que es el 747, que tiene un problema de software en su computadora que provocó o estuvo involucrado en 2 accidentes con este modelo de avión. Y bueno, hay mucha cosa que no se publica, entonces no tenemos como saber al cierto qué problema de software o cuál es la razón para el problema de software provocar los accidentes. El hecho es que un modelo de su principal oferta de productos está ahora parado y todas las aerolíneas no pueden volar hasta que Boeing esté homologada com uma solução comprovadamente segura para seu sistema. Seguramente houve um problema de software. Eu vou comentar um outro caso aqui, é de NASA, que NASA tiene un programa de exploración del planeta Marte. Y este programa involucró el desarrollo de varias sondas para conocer el planeta. Una de las sondas tenía el objetivo de estudiar o explorar el clima de Marte. Entonces, la sigla de la sonda es MCO, Mars Climate Orbiter. Esta sonda foi desarrollada, déjame avançar aqui um pouquinho. Esta sonda foi desarrollada e depois que foi lançada ao espaço, viajou por meses até chegar a Marte, e a ideia seria que a sonda entrasse em la órbita de Marte
e, desde aí, em uma determinada altitude, monitorear o clima do planeta. O problema foi que, ao ajustar a ruta da sonda para entrar em la órbita, a sonda se desintegrou. Houve um problema que causou a pérdida da sonda e depois foram investigar. A sonda custou a NASA $125 milhões. Isto solo a sonda. Porque houve custos para lançar a sonda, houve custos de operação hasta a sonda chegar a Marte. Então, a pérdida foi muito mais alta que só o custo da sonda. E, como é uma pérdida muito grande, não se pode ocultar. A coisa será investigada hasta que se descubra a causa raiz. Depois de muita investigação para saber por que a sonda se perdeu, se descobriu que a sonda entrou em la órbita, entrou de maneira equivocada em la órbita, e o problema foi que o software da sonda interpretou os comandos enviados da base da NASA em uma unidade distinta. Então, havia um software na sonda e o sistema de controle na NASA, outro software, enviava comandos para a sonda. Só que se descobriu que o software desenvolvido para a sonda foi desenvolvido por um provedor de NASA, Lockheed Martin, e o software da base de controle era desenvolvido internamente por NASA. E nesta conversação entre os dois sistemas, um sistema, o sistema de NASA, estava preparado para tratar as unidades de medida no sistema métrico universal, que é o estándar mundial hoje. Pero Estados Unidos não utiliza metros, utiliza milhas, não utiliza quilos, utiliza... são outras unidades. Então, Lockheed Martin desenvolveu o software considerando que se utilizara o sistema imperial britânico. Então, os comandos sendo interpretados em unidades distintas provocaram uma entrada equivocada em la órbita e a pérdida da sonda. Um problema sencillo. Dos sistemas que necessitavam interactuar entre si, falando linguagens ou idiomas distintos, unidades distintas. Por que algo tão básico passou? Porque algo que é clave na interface de um sistema com o outro não se identificou esse tipo de problema antes. Estamos falando aqui não de um problema de construção de software, pero um problema de definição de requerimentos e validação de los requerimentos definidos. Então, um problema relativo ao tema do webinar de hoje, provocando uma perda de milhões e milhões de dólares. E isto é só um único caso. Poderíamos gastar um webinar todo para falar de vários outros casos de perdas altas para as empresas por problemas de software. E muitos dos problemas mais relativos ao tema requerimentos. Um estudo hecho por el Project Management Institute, el PMI, mostrou que quase metade dos fracassos em projetos tem como causa raiz uma gestão débil do alcance ou uma gestão débil de los requisitos. Esta debilidade em la gestão do alcance provoca um crescimento descontrolado do alcance, tem também
relación directa con problemas con una mala comunicación entre los interesados, bajo compromiso también entre los interesados, un soporte débil del patrocinador. Entonces, este estudio de PMI muestra que este tema requisitos es responsable por mitad de los problemas, de los fracasos en proyectos. Solo esto ya sería una motivación para tratar ese tema de requisitos con mucho más atención. Pero lo que pasa es que en la práctica el tema de requisitos es todavía un tema que no se da la debida importancia por parte de muchas de las empresas. Otros investigadores, hubo un problema aquí, el valor aquí no está siendo presentado, pero otros investigadores también identificaron que una parte significativa de los defectos en software tiene que ver directamente con problemas en requisitos. Entonces, aquí hay un trabajo de un investigador que mostró que más de la mitad de los defectos tiene que ver con problemas en requisitos. No es un problema de programación, de construcción, problema de definición. Este investigador, es claro, analizó un conjunto de proyectos, una muestra. Este outro investigador, um outro conjunto de projetos, em outro momento, mostrou que 20% dos defectos têm origem em requisitos. Então, aqui não estou preocupado em dizer o número, se é 20, 40, 50% de los defectos causados por requisitos. Em qualquer de los casos, é algo significativo. Ou seja, se quero melhorar a qualidade de las entregas de mi software, tenho que melhorar a qualidade de mi trabalho com requisitos também. Não é só invertir, por exemplo, em novas plataformas de desenvolvimento, novas ferramentas, é também necessário melhorar, evolucionar nesse tema de gestão do alcance. Outros investigadores também mostraram que tanto mais tarde se identifica um defecto, muito mais caro é a correção do defecto. Então, se identifica um defecto antes de que algo seja construído, é muito mais barato corrigirlo que corrigir um defecto que foi desplegado ao ambiente de execução, por exemplo. Hoje, com a estratégia ágil de desenvolvimento de projetos, uma maneira de mitigar este tipo de situação é trabalhar com ciclos curtos de entrega, de maneira que, por exemplo, um defecto seja identificado o mais temprano possível. Okay? É uma maneira de tentar mitigar, pero isto não garantiza que um defecto seja identificado de maneira tardia. Pero em uma estratégia ágil de desenvolvimento, isto é mitigado. Em uma estratégia tradicional, há que buscar outras maneiras de mitigar os defectos que são criados durante todas as etapas do processo de desenvolvimento. Eu vou comentar ao final um pouco mais sobre a estratégia ágil e tradicional de desenvolvimento, tentando estabelecer uma relação com o tema de requisitos. Okay? Aqui vemos uma historieta que é muito famosa também na engenharia de software. Eu tive a oportunidade de ver isto, creio que na época de minha universidade, e isto já passou muitos e muitos anos. E continua atual. O que vemos aqui é os distintos integrantes do equipo, me parece
se comunicando o compreendiendo mal las cosas. Entonces, el cliente solicita una cosa, el líder de proyecto entiende otra, el arquitecto entende outra, o programador implementa outra, o consultor la describe de maneira diferente também de lo que se solicitou, não se documenta nada, pouco se entrega, se cobra muito caro por el serviço, pouco suporte e lo que de hecho el cliente necesitava. Aqui vemos um problema de comunicação, me parece, a primeira vez que vi esta historieta, isto me recordou a la infância do teléfono descomposto, é um juguete de los niños, que em la escola era muito interessante na época. Só que aqui não temos só, aunque a comunicação seja um elemento clave para o trabalho de requisitos, aqui não temos só um problema de comunicação entre as pessoas. Há um problema muito mais grave antes que impacta no éxito do projeto de maneira central, que é, o cliente solicita algo, pero quer algo um pouco diferente de lo que solicitou. Ou seja, o usuário, o cliente não sabe lo que pide. Esta é uma história muito comum entre todos que já passaram por algum projeto de software. Esse é algo que em algum momento vocês irão passar por isto ou já passaram por isto. O cliente não sabe o que quer. E se o cliente não sabe o que quer, fazer todo exatamente o que o cliente solicita não garantiza que vamos a ter êxito. Então, aqui estamos falando de um elemento central da engenharia de requisitos. Descobrir a necessidade do cliente, a necessidade correta. E esta necessidade não sempre é hablada de maneira explícita, porque o cliente a vezes não tem isto claro. Então, o cliente pode falar algo de maneira incompleta ou de maneira equivocada. Então, um papel clave da engenharia de requisitos é descobrir o problema correto para que se depois seja possível pensar em uma solução para este problema. Isto é algo que se olvida em muitos desenvolvimentos de software. Se desenvolve um software para solucionar um problema que a vezes não existe ou não é um problema para o cliente. Por isso, muitos projetos fracassam. Então, quando definimos o tema da apresentação, engenharia de requisitos, software orientado ao negócio, o que queremos dizer orientado ao negócio é enfatizar que todo desenvolvimento de software existe para solucionar um problema de negócio. Então, só começamos a desenvolver algo depois que compreendemos corretamente o problema do cliente. E isto não sempre está explícito. Então, é necessário gastar um tempo inicial para compreender o problema e depois buscar uma solução para esse problema. E aí vamos a definir requisitos, levantar e definir requisitos para esta solução. E se toda a solução está satisfazendo plenamente o problema, o projeto terá êxito. Ok? Bueno, então, buscando uma definição para a engenharia de requisitos, podemos definir
a engenharia de requisitos como uma das disciplinas da engenharia de software que consiste em um uso sistemático e repetitivo de técnicas que abarcam as atividades de identificação, documentação e mantenimento de um conjunto de requerimentos para o software, com o fim de que estes cumpram com os objetivos de negócio e sejam de qualidade. Aproveitando a pergunta de Benito, Benito pergunta aqui no chat, e quando saber se realmente é um problema para o cliente? Há alguma forma de encontrar isso? Bueno, Benito, há várias formas de encontrar ou descobrir, identificar os problemas do cliente. A engenharia de requerimentos tem uma caja de ferramentas muito ampla que podemos utilizar para tentar descobrir os problemas do cliente. Não vou dizer uma única maneira, há várias maneiras. E, dependendo do projeto, do cliente, algumas ferramentas podem funcionar melhor, outras menos. Então, por exemplo, a primeira coisa para conseguir fazer um bom trabalho com requerimentos é conseguir compreender o negócio do cliente. Ou seja, eu devo estudar o negócio do cliente para conseguir um mínimo de conhecimento que me permita ter visibilidade das coisas. Então, e não estou falando aqui de uma técnica, mas para qualquer caso, conhecer, descobrir o problema do cliente passa também por conhecer um pouco de seu negócio. Não se consegue desenvolver o software correto sem conhecer o negócio do cliente. Então, vou conhecer o negócio do cliente, há várias técnicas que posso utilizar para profundizar este conhecimento e ter como validar se o que o cliente habla é a coisa correta, se a coisa está completa ou talvez equivocada, ok? Então, há uma interação com o cliente neste momento, exatamente para validar o problema correto. E o trabalho de la engenharia de requerimentos abarca 3 atividades principais: identificação ou levantamento de requerimentos, análisis, que involucra a documentação, e gestão, que involucra manter os requerimentos durante todo o projeto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isto em breve. Bueno, definimos a engenharia de requerimentos, mas também é importante definir o término requerimento ou requisito. Por quê? Se não compreendemos a natureza do término, podemos, às vezes, cometer equívocos simplesmente por não entender corretamente o que significa requisito. Há uma definição estándar para requisitos, que tem 3 partes. A primeira parte, a definição de requisito é apresentada como uma condição ou capacidade necessária de um usuário para solucionar um problema ou alcançar um objetivo. E nesse caso, estamos falando de requisito como um desejo, o usuário quer algo de mi software ou várias coisas de mi software e tenho que satisfazer a estes desejos. Isto é o que passa e o que estamos preocupados na maioria das vezes em los projetos. Pero requisito também é definido como uma condição ou capacidade que deve ser atendida por um sistema ou componente de um sistema para satisfazer um contrato, estándar, especificação ou outro documento formalmente imposto. Uma outra maneira de compreender requisito é pensar que, para pensar em requisito como os desejos que devo satisfazer
e também como as características existentes de um produto. Então, tenho um software legado. Não importa se não existe nenhuma documentação para este software. Este software tem um comportamento. Su comportamento é chamado de requerimento ou requisito. É algo que é característico deste produto. Então, aqui temos um produto e este produto tem características. Essas características são seus requisitos. Esta casa é uma casa branca, é um requisito da casa. A casa já existe. O requisito é que é branca, ok? Se minha ideia for, eu quero construir uma casa e quero que esta casa seja branca, a característica todavia não existe, é um desejo, mas também é um requisito. E a terceira parte define o requisito como uma representação documentada, seja de los desejos ou de las capacidades existentes. Então, podemos pensar em requisito como a documentação de los desejos ou de las capacidades existentes. Se nosso levantamento de requisitos é hecho de maneira correta, vamos a identificar os desejos corretos e vamos a documentar os desejos em nosso alcance. Agora, o que vamos a perceber muitas vezes é que há problemas no levantamento de requisitos e, como consequência, vou a documentar desejos de maneira equivocada e, com isto, problemas irão existir ou irão surgir em meu projeto. E este tipo de situação é muito mais crítico, porque problemas em requisitos não se conseguem detectar com pruebas. Por quê? As pruebas irão buscar verificar se o software tem o comportamento que se especificou. Só que se a especificação está equivocada, as pruebas não irão identificar este comportamento equivocado, porque a construção foi feita corretamente. Então, problemas que surgem durante o trabalho de requisitos podem ser mais complicados de serem identificados, e não é simplesmente o trabalho de pruebas que irá garantizar que esses problemas serão eliminados do projeto. Então, a própria engenharia de requisitos deve buscar também uma maneira de evitar ou mitigar este tipo de situação. Entendeu? É o que vou comentar. Agora, podemos então dizer que há 3 áreas clave na engenharia de requisitos. 3 trabalhos principais na engenharia de requisitos: elicitação de requisitos ou levantamento de requisitos. Aqui estamos buscando conhecer o contexto, descobrir a todos os interessados, também identificar suas necessidades. Então, o levantamento busca gerar informação. Esta informação será processada e tratada por um trabalho de análise de requisitos. Aqui vamos a compilar toda a informação identificada em um modelo, em um prototipo ou em um conjunto de especificações. Só que o trabalho de análise irá identificar, por exemplo, solicitudes que estão em conflito entre distintos interessados, e vamos a solucionar isto para
definir uma solução que cumpla com as necessidades de todos. Vamos a identificar solicitudes similares, que neste caso serão mescladas em um único requisito. Vamos também a identificar solicitudes que podem estar incompletas e quando intento modelar ou intento especificar o requisito no trabalho de análise, percebo que há falta de informação. Então, o trabalho de levantamento e análise é cíclico. Não hago todo o levantamento para fazer todo o trabalho de análise. Não. Hago sessões de levantamento de requisitos para ter informação suficiente para fazer algo de análise e o trabalho de análise me dá uma retroalimentação se é necessário complementar meu trabalho de levantamento. O objetivo principal do trabalho de análise de requisitos é ter uma especificação do alcance que seja suficiente para o desenvolvimento inicial. Neste caso, podemos fazer uma distinção entre a estratégia tradicional e a estratégia ágil. Em la estratégia tradicional, vamos buscar definir um alcance completo e detalhado. Em um enfoque ágil, vamos definir um alcance que seja amplo, pero no detalhado, no profundizado. O alcance é refinado a lo largo das várias iterações do processo ágil. É algo que vou comentar um pouquinho mais adelante. E outra tarefa clave do trabalho de engenharia de requisitos é a gestão de requisitos. Há várias coisas, há vários objetivos dentro da gestão de requisitos, pero uma ação clave aqui é gestionar cambios, porque a única certeza com requisitos é que em algum momento irão a cambiar. Então, administrar cambios é uma tarefa clave da gestão de requisitos. Pero não só isso. Priorização de requisitos também é uma tarefa clave da gestão de requisitos. Outra questão, a aprovação. Eu levanto e defino o alcance, pero necessito que este alcance seja aprovado para que seja válido. Então, garantizar que todos os interessados estão conscientes e de acordo com os requisitos especificados é outro trabalho clave também da gestão de requisitos. Ok? Agora comentando das distintas estratégias de desenvolvimento, em uma estratégia cascada ou sequencial, cada fase do projeto coincide com uma disciplina da engenharia de software. Então, vamos a ter uma fase do projeto onde vamos a buscar levantar e definir todo o alcance do projeto a um solo golpe. Depois, vamos desenhar toda a arquitetura, vamos codificar todo o sistema, vamos fazer todas as pruebas de integração e vamos despegar o sistema. Esta estratégia sequencial é a estratégia mais antiga da engenharia de software, só que tem problemas. Nós comentamos há pouco que a única certeza com requisitos é que os requisitos cambiam. Então, um problema crítico desta estratégia de desenvolvimento é gastar tempo levantando e especificando requisitos de maneira detalhada para descobrir depois que serão necessários cambios sobre os requisitos que se detalharam. Ou seja, a vezes gasto tempo especificando coisas que
no serão desarrolladas. E em la estratégia sequencial, isto é complicado de acomodar, porque já se cerrou uma especificação de alcance, cambiar isto é algo que é feito de maneira um pouco, é feito, pero de maneira um pouco complicada. E outra estratégia de desenvolvimento é a estratégia iterativa incremental, onde o alcance é dividido em partes mais pequenas e vamos correndo todas as disciplinas em cada iteração para entregar uma parte do produto, uma parte do alcance. Então, nesta estratégia iterativa incremental, eu gasto tempo especificando e detalhando requisitos solo do alcance relativo à la iteração 1. Depois, entrego a iteração 1, gasto tempo para especificar e detalhar os requisitos da iteração 2. E seguimos hasta todo o desenvolvimento do produto. Neste caso, o trabalho de requisitos está dividido em distintas etapas e momentos do projeto. Isto ajuda a acomodar com mais facilidade os cambios e também a evitar que se gaste tempo especificando coisas que não serão desenvolvidas porque irão perder prioridade depois. Bueno, a estratégia iterativa incremental é a mesma estratégia de um desenvolvimento ágil. Eu vou comentar agora sobre um processo ágil, que é o processo Scrum. Há outros, onde temos aqui um processo também iterativo incremental. O que caracteriza são ciclos curtos. Então, um processo iterativo incremental pode ter iterações de meses, pero com Scrum, uma iteração tem uma duração máxima de 30 dias ou 4 semanas. Em Scrum, a iteração tem um nome próprio chamado sprint. Ciclo, iteração, sprint são sinônimos. E todo o desenvolvimento ocorre em vários sprints, com o objetivo de, a cada término de um sprint, entregar uma parte do produto. E onde estão os requisitos neste contexto? Os requisitos estão definidos aqui em la lista do produto ou el product backlog. Aqui temos um conjunto de requisitos definidos de maneira não profundizada, pero que me permite ter visibilidade total do alcance do produto e me permite, por exemplo, estimar o projeto. E a cada ciclo, a cada sprint, são priorizados um conjunto de requisitos para serem desenvolvidos, os requisitos de mais alta prioridade, e estes requisitos serão detalhados durante esta sprint para que seja possível a construção do software. É interessante dizer também que o Scrum não menciona um trabalho clave de requisitos que existe. A guia Scrum, que define todo o modelo Scrum, empieza com este cenário. Já existe um product backlog e vamos desenvolver o produto através de los vários ciclos, priorizando um conjunto de requisitos. Aproveitando o próximo webinar, vamos falar especificamente sobre Scrum. Então, aqui estou comentando de maneira muito breve, solamente a parte que interessa para o tema de requisitos. Então, um trabalho clave de requisitos que existe antes do processo Scrum começar é a
própria definição do Product Backlog. Então, identificar todos os itens necessários a este produto é um trabalho de requisitos. Há um rol, um papel específico definido no Scrum, que é responsável por criar e manter este Product Backlog, que é o dueño do produto ou o Product Owner. Esta pessoa deve ter conhecimento do trabalho de requisitos para conseguir identificar e definir os itens do backlog. Este é um trabalho, em sua essência, um trabalho de requisitos. Okay? Durante o processo Scrum, requisitos serão refinados, então, há um refinamento constante por parte do dueño do produto sobre os itens de backlog. Também há refinamento durante a planificação de uma sprint e durante todo o trabalho, o dueño do produto está priorizando ou reevaluando a prioridade de los itens. Então, é algo dinâmico. O alcance em um contexto ágil é dinâmico. A visão de produto que existe ao início não é exatamente o que será entregado ao final de todos os ciclos. Então, é um processo de descoberta. A cada ciclo, o próprio dueño do produto percebe quais são as necessidades que devem ser satisfeitas, e isso significa novos requisitos que são identificados e priorizados no backlog. Então, é um processo iterativo e incremental de ciclos curtos e, de certa maneira, empírico. Ou seja, diferente de uma estratégia de desenvolvimento tradicional, não se gasta tempo definindo de maneira completa e detalhada um alcance. Se gasta tempo só o suficiente para definir esta visão de produto e se conseguir estimar a duração do projeto. Ok? Bueno, pero vamos a abordar Scrum no webinar de setembro, é algo que vou comentar em breve. Eu vi que há muitas perguntas aqui no chat. Eu creio que agora é interessante, vamos passar às perguntas e ter tempo de responder a todos. Mientras empiezo aqui a ler as perguntas, vou pedir-lhes, por favor, que respondam a nossa evaluação do evento, que são 5 perguntas muito sencillas que irão nos ajudar a definir como melhorar os próximos eventos. Vocês podem sugerir novos temas, apresentar críticas de lo que podemos melhorar aqui, ok? Então, déjame ver aqui desde o início. Christian, uma pergunta de Christian. Um dos problemas muito comuns dentro do desenvolvimento de software e puesta em marcha de los mismos é resolver problemas de delay, tempos de resposta do ciclo scan conjuntamente com a perda de possíveis dados. Como podemos mitigar esses riscos? Que traçabilidade podemos generar para mitigar esses riscos comentados? Pérdida de dados e o delay, ciclo de ida e volta de dados, feedback. Deixa-me ver se consigo compreender aqui, Christian. Problemas de delay. Não sei se aqui estás falando de problemas de delay, que é problemas de desempenho, ou seja, tempo de resposta para o software, ou problemas de retraso na entrega do projeto, ou, a vezes, uma terceira coisa que não consigo aqui imaginar. Não sei qual é a ideia da pergunta. Intente, por favor, detalhar um pouco mais. Eu vou saltar para a próxima pergunta e depois regresso, ok? Na segunda pergunta também é de Christian.
Otro de los problemas que me ha tocado ver es el tema de control de comunicaciones de sensores en automatización industrial. Poder gestionar a la vez diferentes protocolos de comunicación que pueden generar conflicto en los conversores de protocolos. ¿Cómo podemos controlar y gestionar las comunicaciones dependiendo del protocolo de comunicación? Bueno, Cristian, esa pregunta fue por donde este escenario que comentaste fue el problema de NASA que comenté al inicio. Básicamente, un problema de comunicación entre dos sistemas. Yo pienso que hay varias maneras de intentar mitigar este tipo de problema. Una herramienta es la trazabilidad de requisitos y la gestión de requisitos. Dependiendo del nivel de trazabilidad que se establece, podemos disminuir este tipo de problemas. Hay técnicas para verificar y validar los requisitos, de manera que se pueda a veces identificar este conflicto entre distintos componentes del sistema. Yo pienso que es que aquí, para hablar de manera más específica, tendría que conocer a detalle el contexto. Pero yo pienso que la trazabilidad es la principal herramienta aquí para garantizar que todo está hablando el mismo lenguaje y no hay conflictos. ¿Okay? Otra pregunta aquí de Josué. ¿Qué herramientas pueden ayudar a mejorar el levantamiento de requerimientos? Josué, yo voy a interpretar su pregunta no en el sentido de herramientas de software, pero sí en técnicas, herramientas como técnicas. Porque aquí estamos hablando de técnicas que no dependen tanto de un producto de software para serem aplicadas. Una de las principales técnicas de levantamiento de requerimientos es entrevista. Es una técnica sencilla, pero aplicada de manera equivocada muchas de las veces. Entonces, la técnica es muy buena, solo que si es aplicada de manera equivocada, no resultará en los beneficios esperados. Observación es otro tipo de técnica también muy útil y muy eficaz. Solo que muchas de las veces es una técnica que no es aplicada, no se aplica en muchos de los proyectos. Entonces, ya presentamos en otros webinars un webinar específico de entrevistas, outro de observação, que são basicamente técnicas de levantamento de requerimentos. Depois, hago a sugerência que busquem em nosso canal estes vídeos dessas duas técnicas, ou se Pamela conseguir buscar e pôr no chat também já ajudará. Outra pergunta de Christian: existe alguma norma que nos permita realizar testes por tipo de software? Sí, depende. Por exemplo, eu estava comentando do problema de Boeing. Em la indústria aérea, há uma certificação para software, ou seja, solo por ter um software embebido en el avión que esté certificado por una norma específica de esta industria. Esto implica, por ejemplo, yo estaba comentando sobre trazabilidad de requisitos. La norma exige que el software tenga un nivel X de trazabilidad para poder ser certificado y estar embebido en un avión, en una computadora de bordo de un avión. Entonces, hay, dependendo de la industria, certificaciones específicas para el área de software, ¿ok? Pero
em termos de certificação profissional, não sei se também era sua intenção na pergunta, há uma certificação profissional sobre a engenharia de requisitos que é promocionado por IREB, que é International Requirement Engineering Board, ou se escreve IREB, I-R-E-B, que é uma certificação profissional, ou seja, dirigida a pessoas que garantizam que a pessoa tenha o conhecimento mínimo sobre o trabalho de requisitos. Já também apresentamos um webinar sobre esta certificação, que também está em nosso canal de YouTube. Depois, podes buscar se a intenção da pergunta foi também por a certificação profissional. Outra pergunta de Teresa. El cliente muchas veces expresa su necesidad y se desarrolla de acuerdo a lo levantado, pero al rato de presentar o hacer las pruebas de certificación, suele decir que no quería así o quiero más, lo que puede modificar el alcance del proyecto. ¿De qué manera se puede llegar a acuerdos con el cliente o es necesario siempre hacer un control de cambios? Una buena pregunta, Teresa. Se estamos desarrollando com uma estratégia tradicional, podemos tentar mitigar este tipo de situação utilizando, por exemplo, uma técnica que é muito eficaz, são prototipos. Quando consigo apresentar algo de maneira mais concreta ao cliente, este tipo de problemas que comentaste se identifica de maneira temprana e evito gastar mais para corrigir os problemas depois. Agora, em uma estratégia de desenvolvimento ágil, isto é mitigado por los ciclos curtos de entrega. Então, desenvolvemos em ciclos de 2, 3 ou 4 semanas. Então, vamos a ter uma retroalimentação frequente e rápida do cliente. Isto também é uma maneira de mitigar o problema. Também comentando que, em um contexto ágil, buscamos ter o cliente mais cercano à equipe de desenvolvimento. Também, o que ajuda a mitigar este tipo de situação. Ok? Jamil pergunta sobre a definição de requisitos. Se a segunda definição não é chamado requerimento não funcional. Não, Jamil. Requisito ou requerimento funcional e não funcional são duas dimensões possíveis para um requisito de um software. As duas dimensões sempre existem. A dimensão funcional, ou o requerimento funcional, tem que ver com o que o software deve fazer em termos de tarefas e serviços. A dimensão não funcional tem que ver com, por exemplo, aspectos de qualidade do software. Então, por exemplo, tenho um reporte de ventas em meu projeto. Esse é um requerimento funcional. Agora, tenho a necessidade de que este reporte seja emitido em um máximo de 2 segundos. Então, estamos falando de uma característica de qualidade desta funcionalidade, que é o tempo de resposta, o desempenho. Então, aqui, o desempenho é a perspectiva não funcional ou é o requerimento não funcional para o software. Okay? Em nosso webinar, ou em nosso canal de YouTube, também temos vídeos que explicam estes distintos tipos de requisitos, funcional, não funcional, ok? Então, tentando responder de maneira rápida, é isto, mas para mais detalhes, pode buscar em nosso canal. Vamos ver outra pergunta.
Teresa pergunta, um documento de requisitos, quem lo acepta? O usuário final ou o cliente? Bueno, Teresa, todo requisito necessita ser aprovado, aceptado por los interessados. E, a vezes, isto não é uma única pessoa. Então, há um conjunto de interessados que devem validar e aprovar o alcance. Então, descobrir todos estes interessados também é parte do trabalho da engenharia de requisitos. Então, há casos de projetos onde conseguir a aprovação do alcance pode implicar em organizar um evento para cientos de pessoas em um auditório, e que pode demorar dias para conseguir isso. Ou pode ser uma reunião de menos de uma hora, com 2, 3 pessoas consigo isso. Depende muito do sistema, depende muito do sistema, ok? Então, bueno, e a outra pergunta tuya aqui, em histórias de usuário, quem accepta o Product Owner. Bueno, histórias de usuário é um outro tipo de especificação de requisitos. O dueño do produto é responsável por definir toda a visão do produto, pero o dueño do produto deve investigar e descobrir entre os interessados as necessidades para que pueda definir a visão e as histórias do usuário de maneira correta. Uma diferença quando abordamos um processo de desenvolvimento tradicional e ágil, aproveitando tu pergunta, em um processo de desenvolvimento tradicional, que utiliza um processo como o processo unificado de IBM, o RUP, lo mais comum é que os requisitos sejam especificados através de casos de uso. Agora, em um processo ágil, lo mais comum é que os requisitos sejam especificados através de histórias de usuário. Se é um processo tradicional ou se é um processo ágil, há trabalho de requisitos que existe sempre. Lo que cambia são, a vezes, as técnicas que são utilizadas, pero o trabalho de requisitos continua existindo, ok? Vamos ver aqui outras perguntas. Eu estou saltando algumas que são mais... gasto mais tempo para compreender aqui e responder. Aqui uma pergunta, em que momento poderá ser um melhor dimensionamento do projeto? Com a licitação inicial ou deva ser toda a documentação de requerimentos? Mira, em um desenvolvimento tradicional, a expectativa é levantar e definir a detalhe todo o alcance. E então estimar o projeto com menos incertidumbre e com menos desviação. A expectativa é que se tenha menos desviação. Em um processo como o Scrum, vamos definir a visão de produto, que é um conjunto de requerimentos no detalhado. E ao longo de los ciclos, de los sprints, vamos a detalhar ou refinar os requerimentos. Então, em el momento que tenho a visão de produto, já é necessário fazer uma estimação. Eu quero definir quantos sprints necessito para entregar esse produto. Aunque não exista um conjunto de requerimentos detalhado, é possível também estimar. Lo que cambia é que o produto que se entregará em um desenvolvimento tradicional, o objetivo é entregar todo o que foi especificado no alcance a detalhe. Em um contexto ágil, o objetivo é entregar o produto que tenha mais valor para o negócio, aunque
muchas de las cosas que se tenga imaginado al inicio sean despreciadas a lo largo de los distintos ciclos. Essa é a ideia. Então, em qualquer das estratégias de desenvolvimento tradicional ou ágil, é necessário fazer uma estimação em um momento inicial para poder planificar. A diferença é que, em contexto ágil, a planificação é mais sencilla. Outra pergunta, a crença é que quando se aplica Scrum, não há documentação. Quais são os documentos que se devem apresentar durante a sprint? Muito boa pergunta. É uma outra diferença também no processo ágil e no processo tradicional. Muita gente pensa que não existe trabalho de requisitos em processo ágil porque não há muita coisa para documentar. Isso é equivocado. Levantar requerimentos é necessário em los dois contextos. O que diferencia é, por exemplo, se estou trabalhando em um contexto tradicional, vou preferir especificar por casos de uso. Uma especificação de casos de uso pode ter, por exemplo, 6 páginas. E uma história de usuário é um párrafo. Então, o nível de detalhe ou o nível de documentação é distinto, pero em los dois casos há documentação. 6 páginas ou um párrafo também é uma documentação. Então, em um processo ágil, também existe documentação, só que mais leve que em um processo tradicional. Outra coisa que é importante aclarar é importante diferenciar documentação do projeto de documentação do produto. Em um processo ágil, pode ser, e quase sempre é importante, documentar o produto que se está entregando. Então, por exemplo, manual de usuário, ajuda em linha, é um exemplo de documentação do produto. E a cada sprint, um critério de que a sprint está toda desarrollada é que também a documentação do produto seja entregada. Okay? Então, eu vou construir em um sprint um conjunto de funcionalidades e vou entregar a documentação associada a este produto, a este incremento de produto. Okay? Uma pergunta de Alex: como se pode identificar o produto mínimo viável quando se está no início da definição do alcance? Tendo em conta que para a definição do alcance não se invierte tanto tempo e só se pode identificar o produto mínimo viável uma vez sejam especificados os requerimentos. É possível identificá-lo antes? Bueno, Alex, de hecho é uma boa pergunta. Com uma estratégia de desenvolvimento Scrum, por exemplo, não é nosso objetivo ter este produto todo definido ao início, ou definido de la maneira correta, porque o processo Scrum é um processo empírico, é um processo de aprendizagem. Então, a cada sprint, vamos ter mais informação, compreender melhor as coisas e ajustar o backlog para que só as coisas mais importantes ou que tenham valor sejam desenvolvidas. Então, a ideia, eu vejo que o conceito de produto mínimo viável, que significa definir o produto de la maneira mais lean, o mais leve possível, para que se pueda desenvolver este produto de maneira mais rápida, e depois que o produto esteja listo, vamos a ter a retroalimentação correta para dizer qual é o caminho adequado para evolucionar este produto mínimo para algo mais ambicioso, pero que tenha valor. Então, o processo Scrum casa bem
com este conceito, porque vamos a definir um alcance mínimo para nosso produto. Talvez este não seja o mínimo correto ao início, pero a cada ciclo tenho a oportunidade de identificar os requisitos que têm mais valor que outros e vou eliminando coisas do alcance à medida que identifico outras coisas mais importantes. De maneira que, ao final dos ciclos, eu tenho o produto entregado com o melhor valor de negócio possível que se entregou. Ok? Bueno, déjame hacer lo seguinte. Estamos aqui com 1h10. Déjame responder uma última pergunta e vou a pedir-les depois, para aqueles que têm perguntas que não foram respondidas, podem me buscar depois para que eu responda, ok? Deixa eu ver aqui. Isso, mais um comentário, mais uma pergunta. Joana pergunta: que outra métrica diferente à volatilidade de requisitos se pode incluir dentro de um processo de engenharia de requerimentos para ser um análise quantitativo? Joana, é que não me comentaste qual é o objetivo, que tipo de análise quer. E também, se estamos falando, por exemplo, volatilidade de requisitos, pode ser uma métrica interessante se estamos falando de uma estratégia de desenvolvimento sequencial. Agora, se estamos falando de um processo de desenvolvimento ágil, não vejo como muito relevante este tipo de métrica, porque já é natural em um processo ágil que os cambios existam sempre del alcance. Deixa-me pensar aqui. Se sua pergunta foi no sentido de a volatilidade, significa que, por exemplo, um trabalho inicial de definição de alcance não foi muito bem feito e tenho que fazer muitos cambios a lo largo do projeto para corrigir esta definição inicial de alcance que foi débil. Se a intenção é esta, podemos, em um contexto ágil, identificar isso também por a seguinte situação. Uma funcionalidade que é desarrollada em uma sprint e é parte de várias outras sprints. Então, se tenho que criar e modificar uma mesma funcionalidade em vários sprints ao longo do projeto, isto pode indicar também que houve uma definição, a vezes, que não foi muito bem compreendida e foram necessários vários ajustes ao longo das próximas sprints hasta chegar à definição, à ideia correta. Então, se poderia, em um contexto ágil, medir este tipo de problema de uma maneira indireta, buscando identificar quantas vezes uma funcionalidade foi criada ou modificada a lo largo dos sprints. Não sei se esta era a ideia da pergunta, ok? Bueno, déjame regressar aqui à apresentação. Todos aqui estão invitados a participar do próximo evento, do próximo webinar. Vamos enfocar a discussão sobre o processo Scrum. Será el 23 de setembro. E se para aqueles interessados em profundizar seu conhecimento do tema, comento que Fato tem também um curso em linha sobre engenharia de requerimentos, não só o livro. Tanto o livro como o curso
abordo o tema de maneira profundizada e no curso temos as classes divididas em classes curtas de 5 ou 10 minutos, seguidas de exercícios, casos de estudo. Então, no curso, tanto no curso e no livro, vamos aprofundizar comentando sobre várias das técnicas que aqui, por uma questão de tempo, não conseguimos falar também, explicar as técnicas, ok? E para os interessados, ou para quem, para aqueles que não consegui responder às perguntas, ou qualquer pessoa que queira depois buscar-me para aclarar algum ponto, podem buscar-me por minha direção de e-mail, podem invitar-me a sua rede de LinkedIn também, ou perguntar-me por Skype ou WhatsApp, por qualquer dos canais, estou disponível para aclarar qualquer inquietud sobre requerimentos, ok? Então, muitas graças a todos por la participação. Quero agradecer por toda esta assistência. Comento que amanhã já teremos a gravação publicada e também as diapositivas publicadas em nossa página web, e uma notificação será enviada por correio eletrônico a todos para que também possam descargar o certificado de participação. ¿Okay? Muchas gracias a todos, que tenham uma feliz tarde e uma excelente semana. Hasta luego.